Alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia sofrem com a falta de restaurantes universitários. O abrigo para idosos Lar do Aconchego em Cachoeira enfrenta dificuldades para se manter em atividade. Em entrevista exclusiva, o ativista Ananias Viana fala sobre a dificuldade para conseguir título de territórios quilombolas no Recôncavo da Bahia. E ainda nesta edição, você vai conferir as belezas do patrimônio histórico da cidade de Cachoeira. Eu sou Luana Miranda. Eu sou Vinícius Neves. E você confere essas notícias a partir de agora, aqui no Cachoeira em Foco. O telejornal Laboratório do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A falta de um restaurante universitário na maioria dos centros de ensino da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, tem gerado uma série de problemas para os alunos que não podem pagar a sua alimentação. Vamos conferir essa situação na reportagem de Jefferson Araújo. Segundo dados oficiais de 2023, a UFRB conta com quase 16 mil estudantes, dividido em 7 centros de ensino e em 7 cidades diferentes. Mas somente o campus de Cruz das Almas conta com um restaurante universitário, o que significa que boa parte desses alunos não tem acesso à alimentação gratuita que é fornecida pela instituição. Paulo Reis estuda cinema e audiovisual no Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB, centro que não conta com um restaurante universitário. É importante dizer que isso é uma luta histórica do movimento estudantil daqui do centro e que os estudantes, desde a implantação, em 2006, lutam por esse restaurante. E existia no nosso plano de desenvolvimento institucional, o PDI, a implantação de uma praça de alimentação que não foi cumprida pela universidade. Então isso me impacta grande parte dos estudantes, que são estudantes pobres, que representa a grande maioria do corpo discente de nossa universidade. Então, isso daí me cria uma situação de insegurança porque eu acabo não tendo as condições alimentar e de nutrição adequadas. A instituição prevê que os estudantes dos centros que não contam com um restaurante universitário devem ser assistidos pelo programa de permanência que disponibiliza bolsas para ajudar nos custos com a alimentação. Mas muitos alunos que têm esse direito não conseguem um auxílio, como é o caso de Aline Sena, estudante de serviço social. E eu estou tentando bolsas internas. Eu ainda não consegui. E é outra realidade que eu tô me vendo assim meio perdida, porque eu sou de zona rural, eu sou lavradora. Eu não estou trabalhando no momento porque eu tive a necessidade de vir para a cidade para estudar. Então, quem está me mantendo aqui é minha família, mas só que eu sei que é um gasto que minha família não está preparada. Regina Cavalcante, coordenadora da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, PROPAI, explica por que existe tanta dificuldade para obter a Bolsa Alimentação. O auxílio ele é fornecido de fato e a gente não consegue contemplar a todos os estudantes que de fato necessitam. E a resposta para isso é muito simples. A universidade ela recebe um recurso do Plano Nacional de Assistência Estudantil e que esse recurso ele é liberado para as diversas modalidades de auxílios dentro do programa de permanência qualificada. Uma dessas modalidades de auxílio é o auxílio pecuniário à alimentação, que aí o estudante com vulnerabilidade, ele vai se inscrever no edital, é feito todo um processo seletivo e ainda que o estudante esteja dentro do perfil, ele não consegue ser todos contemplados por conta dessa restrição orçamentária. Diane Brito, diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras, destaca os desafios para se expandir o restaurante universitário frente aos cortes orçamentários. E toda vez que a gente tem corte de recurso, quem sente primeiro? Quem precisa de assistência, né? E aí a gente pode fazer um recorte de gênero, de raça, em quem são essas pessoas. Talvez a gente precise retomar essa pauta, né? E ela precisa ser prioritária. Avançar no sentido da permanência estudantil é também garantir a possibilidade de refeitório ou aquilo que já existiu em outro momento na universidade e que os cortes oferecidos pelo governo federal desde 2016 não têm permitido essa ampliação, que é o auxílio alimentação.
Isso sim é uma possibilidade que a gente tem de permanecer materialmente. É uma garantia da gente se manter aqui, porque o sonho da gente é estudar, mas a gente sabe que esse sonho tem que ter uma manutenção. Então, às vezes, a gente vai precisar deixar o sonho porque faltou dinheiro. Então, é uma realidade que a gente, infelizmente, vive. Que o envelhecimento chega para todos, isso não é novidade. E por uma série de fatores, muitos idosos vão parar em casas de acolhimento. Mas algumas dessas instituições passam por problemas financeiros, como é o caso do Lar Aconchego, que vamos conhecer na reportagem de Vinícius Neves. De acordo com recentes pesquisas divulgadas pelo IBGE, a população idosa tem crescido no Brasil. Hoje são 32 milhões, isso equivale a 15% da população brasileira. Muitos desses idosos vêm parar em lares, ONGs e casas como esta, uma instituição Lar Aconchego em Cachoeira, conhecida como Casa dos Velhinhos. Porém, para cuidar, eles precisam de dinheiro e espaço. Lúcia Batista é a atual administradora do lar que já existe na cidade há 56 anos. Ela conta que não é fácil manter o lar funcionando. O lar tem muita dificuldade, né? Mas vou trabalhar com filantropia, trabalhar com o idoso é difícil, porque são altos e baixos. E, tecnicamente falando, administrativamente falando, é uma teoria complexa, né? A teoria da consciência, onde a gente está hoje aqui com 28 idosos, como foi meu caso agora. Aí, de repente, são idosos que atingem a maior idade de 90, 100 anos, e aí faleceram. E a gente fica desestruturado, porque a gente tem um planejamento, a gente tem funcionário. E aí a gente não vai poder pegar esses funcionários à medida que os velhos faltam, e a gente mandar o funcionário baixo embora, porque a gente tem despesa. Aí a gente continua nessa demanda, né? Seu Antônio Gonçalves é um dos atuais 21 idosos que residem no lar. Eu passei mais ou menos 2 anos e pouco convivendo aí na rua. Então, por acaso, a assistência social me cantou, então me conduziu para aqui. E aí eu estou convivendo aqui já, vou fazer 12 anos já. Aí a gente pede ajuda às pessoas que gostam do abrigo, a gente pede ajuda à comunidade, e a comunidade tem ajudado bastante, porque acha que esse trabalho merece assim, um pouco de respeito que as pessoas têm, né? E é um trabalho de extrema importância. O prédio antigo, onde a instituição funcionava, encontra-se hoje interditado, pois aguardam pela restauração do patrimônio. A sede própria do Lar Aconchego, ele fica na rua Benjamin Constante, número 2. Mas esse imóvel, a proposta foi de restauração pelo patrimônio. Isso aí é uma luta, né, para também conseguir essa restauração, e agora faz 3 anos que a gente está nesse local improvisado, pago pela prefeitura, o imóvel, a água e luz, e a gente está esperando que o patrimônio retorne às obras, porque a gente precisa voltar, porque aqui a gente, apesar de ver esse espaço é pequeno, eles ficam muito juntos, lá tem muito espaço, cada um praticamente cada um era individualidade, ou os homens eram em um parte, a mulher era em outro, tem outros que querem seu próprio quarto com 2. E hoje não, é tudo junto, porque não tem condição da gente, né, desenvolver esse trabalho como ela lá. Lá tinha 18 sanitárias, que eu tenho 3, já começa por aí, né? Na verdade, o que eu também gostaria de dizer é o seguinte, que também a gente está dividido entre a sociedade, o governo e a instituição. Eu peço sempre à comunidade que nos ajude, e todos têm a obrigação de ajudar as pessoas que necessitam. Entramos em contato com a Secretaria do IFAM em Cachoeira para saber sobre a situação da restauração do prédio, mas até o momento não tivemos resposta. No próximo bloco, você confere uma entrevista exclusiva com o ativista quilombola Ananias Viana. E também vamos fazer um passeio pelas ruas históricas da cidade de Cachoeira, na Bahia. Cachoeira fica às margens do Rio Paraguaçu e é considerada uma cidade heróica e monumental. Mas não tem esse título em vão. É um dos poucos municípios no Brasil que mantém preservada até hoje a beleza arquitetônica do período colonial. Me acompanhe uma visita pela cidade para entender como os moradores mantêm esse patrimônio vivo.
Com um conjunto arquitetônico composto por casarões e igrejas, Cachoeira é um parque arqueológico. A cidade que respira a arquitetura barroca do século XVIII é um patrimônio cultural do Brasil. Em 1971, através do Decreto de Lei nº 68.045, o município de Cachoeira recebeu do governo federal o título de Cidade Monumento Nacional. Neste mesmo ano, 670 edifícios foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Entre os edifícios que se encontram inscritos no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do Brasil está a Igreja Nossa Senhora do Carmo e o prédio que atualmente abriga o restaurante Maquitube. O tombamento não é só uma porta, uma janela, não é todo o patrimônio. Todo o contexto do patrimônio, ele é tombado. As imagens, a estrutura da igreja. Na parte interna, a gente teria até disponibilidade para mexer em qualquer outra coisa, mas na parte externa, aí a gente não podia mexer em praticamente nada, e nem pintar com qualquer tipo de cor. A província, quando é pouco o gasto, ela assume. Eu levo o relatório do que está necessitando e eles repõem o dinheiro e a gente faz o trabalho que é necessário. Uma pintura, por exemplo, por dentro, uma telha que cai. Nós chamamos de manutenção. Agora, quando é uma reforma, aí sim tem que apelar para o patrimônio, o IPHAN, para o IPHAN aprovar, tentar corrigir se tiver algum erro, que é fiscalizar, né? A gente não podia, mexer muito na estrutura, por ser também uma estrutura antiga. A gente contratou o serviço de um arquiteto para que ele viesse estudar, os pontos que a gente poderia mexer e deixar um restaurante mais atual, que é uma estrutura assim bem antiga. A gente queria fazer essa mudança, só que não tínhamos ideia do que fazer. A gente também contratou uma equipe de engenharia para executar o serviço. A gente não podia modificar a fachada, teria que manter ela do jeito que estava. Não poderia colocar placa que passasse para o lado da rua, teria que ser colada na parede. Não poderia utilizar qualquer tipo de cor na parte da pintura do lado de fora. Inclusive, a gente ia pintar as paredes na tonalidade de rosa, as janelas, de rosa, mas aí falaram que não podiam, tivemos que pintar na cor branca ou de alguma cor que antigamente as pessoas usavam. Criada em 1559, a cidade de Cachoeira teve o seu auge econômico entre os séculos 18 e 19 devido à cultura da cana-de-açúcar e do tabaco, produtos de exportação que impulsionaram o potencial da então Vila Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira. Como consequência do desenvolvimento econômico e político, a cidade adquiriu aspectos paisagísticos e arquitetônicos que se destacam com os casarões e sobrados barrocos. Comunidades quilombolas buscam a titulação dos seus territórios para ter acesso à terra, garantir a sobrevivência e evitar conflitos. Agora, vamos para o Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB, onde Tamília Conceição vai entrevistar o quilombola e ativista Ananias Viana. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui hoje com Ananias Viana, que é do Quilombo do Caonde, do município de Cachoeira. E o que eu quero saber de você, Ananias, é em relação às titulações das comunidades quilombolas aqui do Recôncavo. A gente sabe que essas titulações, ela não é só uma questão de posse, mas também de reafirmar a sua cultura, a sua religião. Qual é a sua visão hoje em relação a essas titulações, dentro aqui do Recôncavo, nesse caso no Recôncavo? Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que a questão da titulação vai depender muito da organização da própria comunidade, porque a comunidade recebe a certificação da Fundação Cultural Palmares, e aí tem que abrir um processo no INCRA para dar encaminhamento no processo, para vir o estudo antropológico, o RTD, da comunidade, e aí parte para a desapropriação. Mas isso leva um tempo para fazer isso, Mas isso aí é o que dá direito à comunidade ser quilombola reconhecida pelo governo, mas a comunidade já é reconhecida por ela mesma, por conta da história da própria comunidade. E é isso que dá direito à comunidade ter a sua cultura preservada, o seu território geográfico preservado de forma coletiva, de forma estrutural, para as comunidades virem
se desenvolver e vir com seus saberes e fazeres, seus costumes, todos preservados, além da sua sustentabilidade humana que as pessoas têm que trabalhar. Mas para trabalhar tem que ter a terra, né? Como a terra estão na mão de outras pessoas, né? Que a gente conhece esse histórico, né? Das terras, das pessoas que se diz que é dono da terra, e ninguém é dono de terra. Às vezes eu pergunto para as pessoas quem foi o primeiro comprador de terra e comprou na mão de quem? Comprou na mão de quem essas terras? Mas existe alguns problemas ainda nessa questão, porque existe alguns conflitos entre os próprios conflitantes que vêm de fora para conflitar com a comunidade. Existe esse tipo de conflito, mas a gente estamos em mesa de negociação para a gente ter um bom andamento no processo e ninguém sair perdendo, né? Quem não pode perder totalmente é a comunidade, porque a comunidade já vem ali de um processo de longas datas, séculos e mais séculos, que foi os nossos reis e rainha que foi arrancado da África para servir de escravo aqui no Recôncavo, e o governo tem que fazer essa reparação. Então não é por brincadeira que a gente pede que temos que ser reparados, inclusive nas cotas para os estudantes quilombola, que isso é uma luta de muito tempo e a gente precisa que o governo reconheça isso. Não é por a gente querer, é por a gente ter direito pela história, pelo sangue derramado que os nossos ancestrais teve aqui no território do Recôncavo. E a gente quer recuperação disso urgente. Obrigado, Ananias. Volto para você, Vinícius. De acordo com a Secretaria da Educação, na Bahia existem mais de 500 quilombos, mas somente 381 são certificados pela Fundação Palmares, órgão da Secretaria de Cultura. A falta de titulação pode afetar a criação de políticas públicas para garantir às comunidades benefícios como acesso à água potável, saneamento básico, educação e saúde. Esta foi mais uma edição do Cachoeira em Foco. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição.